Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é central, né, na jornada da recuperação, a prevenção de recaída. A gente costuma ter aquela imagem da recaída como algo repentino, sabe? Um momento de fraqueza que surge do nada. Mas a verdade é bem mais complexa e, na verdade, muito mais previsível. Com certeza. E essa previsibilidade é a melhor notícia. Porque se é previsível, a gente pode agir. O ponto de partida da nossa conversa hoje é uma ideia que, vira o jogo. A recaída em si, o ato de usar a substância, ela não é o começo. Ela é a linha de chegada de um processo que começou muito antes. Exato, um processo silencioso. Exatamente. E entender esse processo é o que dá o poder de reescrever o final dessa história. Perfeito. Então, nosso objetivo aqui é justamente desconstruir essa ideia do tropeço repentino. A gente vai explorar o que é, de fato, esse processo, porque a recuperação é uma prática diária, quase como um atleta treinando, sabe? E como uma mudança de mentalidade, trocando a culpa pela responsabilidade, pode ser a grande virada de chave. Vamos começar a desvendar isso? Pra gente começar, vamos direto a essa ideia que muda toda a perspectiva. A afirmação é: o uso é o último estágio de um processo que já estava em curso. Isso é muito forte, né? É transformador, porque tira o foco daquele momento isolado e nos força a investigar o que estava acontecendo nos bastidores, na mente, nas emoções. Tipo um iceberg, então, onde o uso é só a pontinha que a gente vê. Mergulhar e entender o que está submerso. E o que tem ali? Pequenas desregulações emocionais, uma irritabilidade que parece sem motivo, uma ansiedade. Coisas do dia a dia que a gente às vezes ignora. Exato. E tem também a parte cognitiva, o diálogo interno que começa a mudar. As distorções cognitivas. Elas mesmas. Aqueles pensamentos são verdadeiras armadilhas, mas que parecem incrivelmente lógicos no momento. O famoso, tive um dia péssimo, eu mereço um alívio. Ou o clássico, só hoje, só mais uma vez. A mente vira uma advogada de defesa do uso, né? Vira. E junto vem a mudança de comportamento. A pessoa começa a faltar num grupo de apoio, se isola dos amigos que dão suporte, começa a romantizar o passado. Espera aí, isso é interessante. Se esses sinais são tão internos, tão sutis, como a própria pessoa ou a família conseguem perceber? Porque, pra quem tá de fora, muitas vezes a sensação é que tudo desabou de repente. Essa é a grande questão. A resposta é: 1. Autoconhecimento treinado. No processo terapêutico, o foco é desenvolver uma espécie de radar interno. A pessoa aprende a não ignorar mais aquela inquietação. Entendi. Ela aprende a parar e se perguntar: por que eu tô tão irritado hoje? O que está por trás disso? Ela começa a identificar os próprios padrões. Então não é sobre ter uma força de vontade de super-herói. De jeito nenhum. É sobre ter inteligência emocional, uma estratégia. Exatamente. É reconhecer a primeira faísca para evitar o incêndio. A prevenção não é sobre resistir a um desejo avassalador no último minuto. É sobre garantir que o desejo nem chegue a esse ponto de ebulição, sabe? É um trabalho de base. Reconhecer riscos, fortalecer recursos e consolidar uma nova forma de pensar e agir. E isso me conecta com o nosso segundo ponto, que é uma verdade, às vezes, meio difícil de aceitar. A de que a prevenção não é um módulo que se conclui no tratamento. A ideia aqui é que manter a recuperação exige prática constante. Exato. A motivação que leva alguém a buscar ajuda é potentíssima. É a ignição do carro. Mas ninguém espera que o combustível do primeiro dia dure a viagem toda, né? Claro que não. A recuperação é uma maratona. A analogia com aprender uma habilidade nova, tipo um idioma ou um instrumento, é perfeita. Você não faz aula de piano por 6 meses e depois para sempre esperando ser um concertista. Exatamente. Se você para de praticar, os dedos enferrujam, você esquece as notas. Sei. Com as habilidades de recuperação, é a mesma coisa. Lidar com a raiva, com a frustração, dizer não, são como músculos. Se não usar, atrofia. E a vida não para de jogar desafios na nossa frente, né? Estresse, discussões, perdas. E até as alegrias. O que é um ponto que muita gente esquece. Momentos de euforia também podem ser gatilhos perigosíssimos. Isso é contraintuitivo. A gente sempre pensa no estresse como gatilho, mas a alegria, por que um momento bom pode ser um risco? Ótima pergunta. É que muitas vezes a alegria e a celebração estão, culturalmente e até neurologicamente associadas ao uso. A pessoa pensa: consegui a promoção, tenho que comemorar. O cérebro, que por anos associou comemorar com usar, ativa esse caminho antigo. E a vigilância diminui, imagino. Diminui. A pessoa pensa: tá tudo bem, eu tô forte, só um não vai fazer mal. É a famosa recaída do vencedor. Nossa. Prática constante serve para criar novos caminhos neurais, para que diante da promoção a resposta automática seja vou comemorar com um jantar especial, e não mais o antigo padrão.
Entendi. Então, a prática constante não é um fardo, mas a construção de uma nova liberdade. A liberdade de ter mais de uma resposta para as situações da vida. É a melhor definição. É fazer com que o caminho da sobriedade se torne a via principal, a mais natural para o cérebro. E se essa prática acontece no dia a dia, isso nos leva a olhar para o palco onde a vida acontece. E aqui tem uma frase bem direta. Não é possível manter resultados vivendo do mesmo modo. Parece óbvio, né? Mas na prática é um desafio gigante. Gigantesco. Aponta para uma reconstrução de vida. E essa reconstrução se apoia em pilares muito concretos. A gente pode pensar em 3 grandes áreas. A primeira, e talvez a mais subestimada, é ter uma rotina estruturada. Ok, mas quando eu ouço rotina estruturada, me vem à mente algo rígido, quase militar. Isso não pode soar como uma prisão para alguém que vivia no caos. É um ponto excelente e a distinção é crucial. Não é uma rigidez que sufoca, mas uma estrutura que dá segurança. Pense na rotina como o esqueleto que sustenta o corpo. Ter horários previsíveis para acordar, comer, trabalhar, dormir, isso diminui a fadiga de decisão. Libera espaço mental. Exato. Sobra mais energia para lidar com os desafios emocionais. Uma rotina mínima funciona como uma âncora, sabe? Mantém a pessoa estável. Faz todo sentido. E o segundo pilar? O segundo são os ambientes e vínculos saudáveis. Nós somos seres sociais. O nosso ambiente nos molda. E isso significa, de forma bem prática, avaliar quem são as pessoas e quais são os lugares que apoiam a recuperação e quais a sabotam. E esse passo deve ter um custo emocional altíssimo. A pessoa pode se sentir muito sozinha. Pode. Por isso que o processo não é só de se afastar, mas de construir ativamente. Não é se isolar numa bolha, mas sim frequentar novos lugares, construir novas amizades em grupos de apoio, num hobby novo. É trocar uma rede de riscos por uma rede de proteção. Entendi. Então temos a rotina como esqueleto, os vínculos como a casa, e o terceiro pilar? O terceiro é o autocuidado. E aqui a gente precisa ser muito claro. Autocuidado na recuperação não é luxo, é estratégia de sobrevivência. E o que isso significa na prática? Significa cuidado básico. Lembra daquela sigla em inglês HALT? Nunca ficar com muita fome, raiva, solitário ou cansado. Porque esses estados básicos nos deixam absurdamente vulneráveis, certo? Totalmente. Quando você está exausto, com fome, sua capacidade de tomar decisões racionais ela despenca. O cérebro primitivo, que busca alívio imediato, assume o controle. Então, cuidar do sono, da alimentação, fazer uma caminhada, não são mimos. São ações que mantêm a sua bateria emocional e fisiológica carregada. É como construir uma casa nova mesmo. A rotina é a fundação, os vínculos são as paredes e o autocuidado ao telhado que protege da tempestade. Bela analogia. É exatamente isso. E para fechar, vamos tocar num ponto que é talvez o mais delicado emocionalmente, mas que pode definir o tom de toda a jornada. A distinção entre culpa e responsabilidade, resumida na frase: responsabilizar-se fortalece, culpar-se enfraquece. Fundamental. Essa é a diferença entre ficar preso no passado e usar o passado como combustível para o futuro. A culpa ela é corrosiva, se mistura com a vergonha e diz: você é um fracasso, você não tem jeito. E paralisa. Paralisa. E, ironicamente, muitas vezes leva a mais uso. No pensamento de já que eu sou um caso perdido mesmo, a culpa é um beco sem saída. Ela foca na identidade da pessoa, né? Eu sou ruim. E a responsabilidade como ela funciona. A responsabilidade é construtiva. Ela foca na ação e no aprendizado. É olhar para o deslize de forma analítica, quase como um cientista. A pergunta não é por que eu sou tão fraco, mas sim o que aconteceu aqui. É uma postura de detetive, não de carrasco. Perfeito, é isso. A responsabilidade pergunta: qual foi o gatilho que eu não vi? Que ferramenta eu deixei de usar? O que eu aprendi para que isso não se repita? Devolve o poder para a pessoa. Exatamente. Fortalece a autonomia, a crença de que é possível sim aprender e crescer, mesmo com os erros. É sobre ser o autor da sua história e não a vítima. Nossa, chegando ao final da nossa conversa, fica muito claro, né? A prevenção de recaída é um conceito ativo, é dinâmico e, o que eu acho mais importante, é cheio de esperança. Totalmente. Vimos que a recaída é um processo, que a recuperação exige prática constante, que mudar o estilo de vida é uma proteção fundamental e, por fim, que abraçar a responsabilidade no lugar da culpa é o que realmente empodera a jornada. E, para deixar uma reflexão final, voltando à analogia da casa que a gente constrói, se a recuperação é essa construção diária, a pergunta que fica é: qual pequeno tijolo, seja uma nova habilidade, um limite que foi colocado, um momento de autocuidado, qual pequeno tijolo pode ser colocado hoje para fortalecer essa estrutura para o amanhã? Uma ótima pergunta para se ter em mente a cada dia.
Agradecemos muito a sua companhia em mais essa discussão aqui do Instituto de Estudos Terapêuticos e Independência Química. Se você chegou até aqui, curta, compartilhe, mande para alguém que precisa e deixe seu comentário. A sua interação nos ajuda muito a levar essa mensagem para mais pessoas. Até a próxima!